Uma das grandes dúvidas de quem roda prospecção B2B, principalmente omnichannel, é como que eu orquestro o LinkedIn com WhatsApp, com ligação, com e-mail, todos juntos, ainda mais automatizado. Como que eu faço isso? Nesse vídeo de hoje você vai aprender como fazer, como orquestrar, no caso, um outbound omnichannel em vários canais, que é orquestrado como um sistema, de forma que um toque conversa com o outro. Sem mais delongas, vamos aqui para a apresentação. Essa apresentação é bem direta e no final eu vou mostrar um exemplo prático para você. E aí, é claro, né, como em todo vídeo, se você não me conhece, muito prazer, me chamo Gabriel Amorim, sou especialista em geração de demanda B2B, dono da Orange Black Partners, essa empresa linda que aparece para você aqui na tela. E hoje a gente vai demonstrar como que a gente operacionaliza isso, como que a gente automatiza esses pontos e qual que é a mecânica que a gente trabalha quando a gente vai trabalhar uma cadência com um foco específico, que a gente já tem aulas aqui no YouTube mostrando sobre como que a gente orquestra, como montar a visão em macro do sistema, como que a gente usa IA nesse processo para fazer mensagens hiper personalizadas e conseguir resultados muito bacanas que eu já mostrei para vocês em outros vídeos aqui e hoje vai ser esse foco. Então, um canal sozinho a gente sempre mentaliza que não sustenta a prospecção. Muitas pessoas, e até eu lá atrás, ficava me perguntando, pô, qual que é o canal que é mais responsivo? Qual o canal mais direto? Qual o canal que mais funciona? Será que é e-mail? Ah, e-mail não funciona mais. Muita gente até hoje fala isso. Ah, ligação. Quem atende ligação? Muita gente também fala isso. LinkedIn isolado? Ah, também só LinkedIn e tudo mais. Ah, LinkedIn é bom, só vou fazer LinkedIn. Então, um canal sozinho, a gente tem dados de benchmark que diminuem 70% a eficiência da prospecção. Sim. Então, o e-mail, a ligação, o LinkedIn, o WhatsApp, que é um dos canais mais fortes hoje, mas não tem tanta escalabilidade por conta das restrições da Meta, eles são úteis. Não tem esse negócio de e-mail não funciona mais, ligação não funciona mais. Na verdade, se você ficar muito bom, se você domina esses canais, você consegue sim ter bons resultados. Porém, o seu total endereçável de mercado vai ter que ser um pouco maior. Você vai ter que abrir um pouco mão de criar nichos específicos com poucos prospects, porque você vai precisar de volume quando você trata de um canal só. Então a gente sempre parte do pressuposto, por isso que eu tô aqui, por isso que eu tô falando com você, a gente sempre parte do pressuposto que um canal sozinho não sustenta uma prospecção. Um canal só, apenas um canal, não é o suficiente. E para isso a gente sempre trabalha, coordena múltiplos toques divididos em blocos semanais. Então, ao invés de utilizar somente e-mail, ao invés de utilizar somente ligação, ao invés de utilizar somente o WhatsApp ou o LinkedIn, por que não a gente utiliza os quatro? Então, geralmente, aqui, eu vou até tirar minha câmera para você conseguir ver, eu acho que é aqui isso, a gente trabalha 13 toques coordenados, né? 4 canais em um sistema só, onde a gente orquestra tudo junto, e 4 semanas de cadência por cada prospect. Então, são cadências longas. A gente não está falando ali de cadências que vão durar 3 dias. Você vai tentar contato com ele hoje e não vai ter follow-up, porque a mágica da cadência é o follow-up. Claro que muita gente responde no primeiro contato, porém é no follow-up que você consegue extrair o puro suco. E aí para isso a gente faz todos esses passos automatizados e a gente também seleciona pontos de contato estratégicos em diferentes canais, como no WhatsApp, a gente não começa com o WhatsApp para não queimar. A gente só coloca o WhatsApp depois que ele aceita o convite do LinkedIn. Então, tem toda algumas manhas que eu vou mostrar aqui para você no decorrer desse vídeo, mas a princípio a gente consegue trabalhar e-mail, trabalhar LinkedIn, ligação e WhatsApp na cadência. E-mail e LinkedIn a gente consegue automatizar 100%. O WhatsApp a gente também consegue automatizar, mas recomendamos fazer com um toque manual, humano inicialmente, até para não ter riscos de banimento, porque a API da Meta tem sido um pouco chatinha com isso, mas a gente consegue automatizar. A tarefa que leva um grande trabalho humano, é claro, é a ligação, que aí não tem, a gente, pelo menos até hoje, eu não vi nenhuma inteligência artificial para vendas B2B complexa de alto ticket que seja responsiva. Né? Claro que tem IA de cold calling, claro. Os gurus vão inventar muitas coisas aí, vão empurrar muitas coisas no mercado, mas o que é eficiente de fato na prática, eu falo aqui isso aqui, gente, vou até voltar aqui para minha câmera, porque eu tô no skin da game, tá? Vou mostrar aqui cadência, eu vou abrir cadência aqui real que a gente fez por aqui, mostrar como a gente coordena esses passos e eu mostro os resultados, taxa de resposta para vocês também, tá? 100% aberto esse jogo aqui. E aí a gente sempre parte do pressuposto, de uma maneira tática ali, orientada para essa arte ali de
orquestrar esses canais juntos, que cada canal tem um papel. Então nenhum repete o trabalho do outro, né? Então, embora a gente utilize e-mail, LinkedIn, ligação, WhatsApp, são canais que possuem trabalhos diferentes e a gente utiliza ângulos diferentes. Se você está perdido quanto a ângulo, o que eu estou falando, tem um vídeo sobre como construir um sistema de prospecção. E aí, nesse vídeo, tem mais detalhes ali sobre ângulo, sobre como que funciona essa ponta, tá? Frente a calendário de cadência, tudo é automatizado, tudo funciona de forma automatizada, mas numa visão geral a gente começa assim. A gente empilha um primeiro convite de conexão, depois a gente joga um e-mail, depois a gente... E aí aqui o ponto de contato não necessariamente ele vai ser uma mensagem, isso é muito importante ressaltar. Principalmente no LinkedIn, nós temos grandes e velhos pontos de contato de engajamento. Então consigo colocar um touch point no mesmo dia que eu vou fazer uma ligação, de dar um like na última postagem daquele decisor, da pessoa que eu estou prospectando. Isso é bem legal porque aumenta muito a minha taxa de aceitação de convites no LinkedIn e vamos mostrar isso também. Mas a ponta de como que a gente coordena isso, ela é justamente dessa forma. A gente utiliza toques iniciais automáticos para tentar aquecer ao máximo esse prospect antes de um toque humano. E a gente já coloca, claro, a ligação dentro da primeira semana, porque a ligação ela é muito importante. A gente trabalha com um volume ali de até 3 tentativas, mas tem uma ligação na semana 1, semana 2, semana 3, e o WhatsApp partindo do convite de conexão no LinkedIn aceito. Pode estar parecendo um bagunçado, opa, beleza, como eu coordeno isso, como que a gente monta isso no CRM, eu vou mostrar para você uma ferramenta que a gente é parceiro, e eu não vou vender ferramenta nem nada do tipo, que é o Lemlist, que é onde a gente faz todas essas cadências e a gente orquestra elas de forma automática. Então aqui, e-mail principal, ele trabalha um argumento específico e aí a gente trabalha uma thread só. Então, por exemplo, eu não vou ter várias subject lines, várias threads de e-mail sendo abertas. Aqui a gente coloca uma thread com um subject line e o restante dos e-mails a gente empilha dentro do mesmo assunto, tá? Esse é o foco, porque quando a pessoa clicar, ele vê todo o histórico. No caso, se eu mando e-mails separados, já fiz isso no começo, lá no início, e é um erro, quando eu mando e-mails separados, você manda e-mails separados por aí, cada e-mail, um e-mail separado, ou separa, ele não viu o anterior, então para ele você só mandou um e-mail, quando na verdade tem um histórico. Então para aproveitar os ângulos que você trabalha, os argumentos que você trabalha nos últimos e-mails, como você agrega valor, pode ser que ele se interesse pelo e-mail 2, mas ele recebeu pelo e-mail 3 porque subiu o assunto na caixa de e-mail dele. Então, cada ponto de contato do e-mail ele tem ângulos diferentes. A gente trabalha problemas, provas, casos de forma diferente e tem um encerramento que é o breakup no último passo do e-mail. Então, cada follow-up que a gente não faz follow-up. E eu não recomendo você fazer follow-up de você viu minha última mensagem? Você viu meu último e-mail? Esse follow-up ele não funciona, a taxa de resposta de follow-up desse tipo de follow-up tende a ser muito baixa. O que a gente recomenda é você sempre agregar valor. Então, seu follow-up ser contextual. Como eu faço o follow-up contextual, Gabriel? Você pega o e-mail 1 e aí você continua a sua linha de raciocínio nos próximos pontos de contato. Seja via e-mail, seja via LinkedIn, seja via WhatsApp, via ligação, você dá continuidade ao que você estava falando. Para isso a gente usa conectores como opa, primeiro nome, opa, Rodrigo, um exemplo. E aí se você de fato se chama Rodrigo aí do lado, puta coincidência, né? Mas opa, Rodrigo, continuando o e-mail, opa, Rodrigo, só complementando, opa, antes que eu me esqueça, fala, Rodrigo, antes que eu me esqueça, só mais um ponto diferente. Então sempre follow-ups precisam agregar valor e agregar um valor de um ângulo diferente do ponto de contato anterior, porque se ele não respondeu o ponto anterior, é porque talvez ele não se interessou. E aí esse novo ponto de contato sempre é uma forma diferente de você levantar o interesse desse prospect, né? Então a gente parte muito mais de uma prospecção baseada em relevância, personalização e agregar valor com materiais, com cases, com white papers, com webinars, com demonstrações, com reuniões diretas, com discover, mas de forma relevante, trabalhando ângulos diferentes de maneira que a gente consiga ter várias oportunidades no decorrer desses 4 semanas para atingir ele no ângulo que é mais pertinente para ele, começar daí um processo de discovery, que é o processo de descoberta de necessidade. Perguntas, entender se ele tem um fit, entender se ele tem um problema que a nossa empresa se dispõe a resolver. Então, entender esses pontos. LinkedIn também, mesma coisa. E aí eu vou passar aqui bem rápido essa apresentação, porque a gente tem a parte prática que aí tudo vai fazer sentido na sua cabeça. Mesma coisa, aqui a gente trabalha o convite e conexão,
E aí, ultimamente, a gente tem trabalhado 3 pontos de contato de mensagem, e dentre as mensagens a gente coloca follow, a gente coloca ponto de contato de curtida no último post, de, como que se chama o nome? Você fazer polir uma skill dele, né? Reconhecer uma skill, recognize a skill, tem ali na cadência e vocês vão ver. A gente utiliza ponto de contato de engajamento, mas mensagens a gente tem utilizado o convite de conexão personalizado, a nota de conexão com nota, o pedido de conexão com nota personalizada de até 200 caracteres. E aí a gente tem descido para 3 mensagens apenas, porque 4 fica muita coisa, tá, no LinkedIn. Então, até para a gente aumentar nosso volume de mensagens ali, a disponibilidade que a gente tem por dia, porque o LinkedIn tem alguns limites bem chatinhos, a gente diminui esse ponto de contato, coloca o breakup aqui no final, porque a gente está ciclando, está utilizando vários canais, né? E essa que é a mágica da jogada, a gente utilizar vários canais. E aí é justamente que aí a gente fala de outro canal também muito importante, até tirando a câmera, que é a ligação. Muita gente fala que a ligação acabou, que não faz sentido. Ligação, ela é um dos canais que tem se mostrado mais eficientes. Hoje não tem um canal que você faz 100 abordagens e você agenda 5 reuniões. Na ligação você consegue fazer 100 ligações, conectar, conseguir ali o atendimento de 25 pessoas, dessas 25 você ter 3, 4, 5 reuniões. Isso em um dia, né? Quando você tem o processo bem otimizado e você tem tudo muito mapeado, scripts prontos. Então ligação é um canal muito importante. O único ponto é que ele depende de humano. E o humano tem que ter skill, tem que contornar a objeção, tem que ter o preparo, tem que ter o treinamento. Esse é um ponto que ele é um dos mais difíceis, né? Que é essa ponta do treinamento, de entender, de contrariar a objeção, porque é o contato humano de fato. E ligação é muito eficiente para vendas B2B, que tem um ticket um tanto quanto alto, acima de 20, 30, 50, 100k, ligação entra como um ponto importante. E aí o WhatsApp, ele é um canal muito pessoal, de proximidade. Por isso a gente só joga esse toque, a gente joga mensagens muito curtas, mais contextuais, de, opa, esse número aqui é do fulano, da fulana, opa, aqui é o Gabriel, a gente se conectou no LinkedIn, esse é o número de tal pessoa. Abordagens mais contextuais ali, mais leves, mais tranquilas, com foco em criar uma conversa. Toda essa cadência que eu estou mostrando aqui para você, o foco, ele vai ser criar uma conversa, abrir uma porta, e no WhatsApp é mais importante ainda criar esse relacionamento. É importante que você tenha uma taxa de resposta alta, por isso as mensagens iniciais são mais enxutas. E aqui a gente colocou 2 pontos de contato, um follow-up entre eles, mas a gente nem recomenda deixar follow-up no WhatsApp. Só um ponto de contato depois que ele conecta com você no LinkedIn já é o suficiente, tá? E use com moderação. Então, o sistema ele trabalha de forma autônoma e-mail e LinkedIn, enquanto o seu Hunter, que aí pode ser seu SDR, seu BDR, seu AE, ele trabalha os toques humanos, que é a ligação com o WhatsApp. Falar para você que eu não acredito em prospecção B2B 100% automatizada. Na verdade, funciona, dá certo 100% de automação, porém você perde eficiência quando você deixa a ligação de lado. E o WhatsApp. Só que o WhatsApp a gente também consegue automatizar. Então, o caminho, e aí olha para o meu rosto aqui, olha para o meu rosto e lembra disso que eu vou falar para você. A prospecção híbrida, onde você junta IA e automação junto com o humano, ele é o caminho mais eficaz, porque você vai ter escalabilidade, que a inteligência artificial vai trazer, junto com relevância, valor agregado e personalização, e o toque humano, porque é uma cadência híbrida. E isso é muito importante, isso é muito bacana, muito legal. Aumenta muito a taxa de respostas e você consegue ter muitos resultados em novos prospects que se tornam leads interessados no que você tem à disposição, tá? E aí, só para encerrar essa apresentação, cadência não é volume, é orquestração. Cada vez mais com o foco em gerar relevância com inteligência artificial, gerar personalização, a gente tem trabalhado listas cada vez menores, listas cada vez mais pequenas, com menos contatos, com menos contas, né? Com mais volumes de contatos por contas, entre um comitê de compra que aí a gente tem um decisor, tem um influenciador, tem um operador, para aumentar a penetração de conta. Então,
listas cada vez mais enxutas, pesquisas cada vez mais profundas. Então a gente até fala de um escalonamento horizontal, né? Então a gente está escalando horizontal. Ao invés de a gente aumentar o volume de linha vertical, né? Aumentar o volume de prospect, a gente aumenta o volume de pesquisa, de sinais que a gente encontra, para a gente pegar essas pesquisas, esses sinais, essa relevância que a gente conseguiu fazer um match com a nossa solução e trabalhar esses sinais que a gente encontrou, essa deep research que a gente fez, no decorrer da cadência, para se tornar relevante frente ao prospect. Então, ultra personalização já é um caminho real e é o caminho que eu recomendo. E aí eu vou mostrar para você como que o cadenciador funciona na prática agora, tá? Vamos lá. Isso daqui é o Lemlist, que é a plataforma que eu falei para vocês. No caso, somos Lemlist Partners, mas tem o Lemlist, que é uma ferramenta muito boa, muito eficiente. O Lemlist ele vai ter um valor ali médio mensal de $109, tá? É um valor que, assim, para uma operação que não fatura, ele é relativamente alto. Porém, para uma operação que é B2B ainda, que a gente está falando desse contexto, contratos mais altos, $100 por mês é muito baratinho e vale muito a pena por conta dos recursos que o Lemlist ele nos provê. Além de Lemlist, eu sou Lemlist Partner, a Orange Black Partners é Lemlist Partner, Solution Partner, porém, eu sou agnóstico quanto à ferramenta. Você não precisa comprar o Lemlist. Existe também o Reply. O Reply é uma ferramenta muito legal, muito bacana. Também, assim como o Lemlist tem integração ali com CRM, preços também, basicamente a mesma coisa, $9 mais barato, tem que ser uma automação ali de uns pontos, então existem várias ferramentas, tem também o Salesloft, também a mesma coisa, né? De engajamento, né? Ferramentas de engajamento. A gente tem também o Nox é uma das melhores, porém uma das mais carinhas, a gente está falando de uma ferramenta que só cobra anualmente, né? Licenças anuais, e a gente está falando ali de uns $300, $400 nos planos iniciais, que é um valor um pouquinho mais salgado, porém para uma operação que você tem um ticket muito alto, precisa ter personalização, é uma ferramenta muito eficiente. E aí tem a Outreach também, que é muito interessante, tá? A Outreach.io, se eu não me engano. Isso, vamos ver. Exatamente, Outreach.io, que também é uma ferramenta focada em Outreach. E é esse foco em a AI Innovation Highlights, né? Então, usar os agentes de inteligência artificial. E aí a gente tem vários cases aqui, mas o principal ele vai ser de prospectar e gerenciar contas, né? E a Outreach também não tem um preço ali médio parecido com o do Lemlist. Se eu não me engano, ele é só um pouquinho mais alto. Vamos até conferir aqui, porque faz tempo que eu não vejo aqui a Outreach. Ele tem o Request Pricing, ele não tá abrindo o preço aqui, mas ele não é um preço tão caro, tá? Pelo que eu me lembro. Pelo que eu me lembro, ele não é um preço tão caro. Então existem essas ferramentas, mas vamos para o Lemlist. O Lemlist eu vou dar um exemplo para vocês sobre como funciona. Então aqui no primeiro dia, como eu falei para vocês, e claro, aquilo que eu comentei não é uma regra, tá? A gente tem o primeiro e-mail. Depois, no segundo dia, eu vou dar um like no último post dele. Depois eu vou ver o perfil dele. Depois aqui eu vou fazer um invitation no LinkedIn. Vou pedir uma conexão para ele com uma nota personalizada. Depois eu vou mandar um e-mail depois de 2 dias. Depois eu vou visitar o perfil dele. E tudo isso acontece de forma automatizada, né? Automatiza é um italiano. Eu lembro do pizza junto com automatiza. Aí, ó, novo termo que a gente criou. E aqui a gente tem condicionais dentro do Lemlist. Vou trazer vídeos aqui para vocês focados em Lemlist. Mas antes eu preciso entender se vocês querem vídeos como esse. E por isso, se inscreva aqui embaixo, clica no joinha para eu entender que você está gostando desse conteúdo. E aí eu posso trazer um vídeo mostrando como construir uma campanha na prática aqui no Lemlist. E aí a gente tem condicionais aqui dentro, né? De se ele aceitou o invite do LinkedIn, vai para um lado, se ele não aceitou, vai para o outro, né? Então a gente trabalha essas condicionais, que é evoluir em cascata, né? Essa cadência aqui, ela não é uma cadência que vai trabalhar ligação, ela é uma cadência 100% automatizada, utilizando inclusive o WhatsApp automatizado, e eu falo para não automatizar e a gente automatiza, né? Só que é aqui porque eu falo para você não fazer isso porque muitas vezes você está começando a fazer e você não vai saber como fazer direito e você vai bloquear seu WhatsApp e aí vai lembrar, pô, o Gabriel falou para automatizar. Mas não, quando você pega a manha do jogo, você consegue fazer as automações ali com certo limite, com limite de canal ali, poucos volumes de mensagem, porque o WhatsApp ele é muito eficiente, tá? Ele é muito interessante. Então aqui é um exemplo
de como que funciona. Aí entra, por exemplo, uma mensagem no LinkedIn, depois entra uma outra mensagem, depois entra um e-mail, um WhatsApp, depois de 2 dias um follow-up no LinkedIn, depois de um dia um e-mail, depois de 2 dias uma mensagem de backup aqui no LinkedIn, depois o backup de e-mail e retiro minha conexão ali caso ele não esteja conectado, né? Até para manter meu número com o LinkedIn de connection request limpo, né? Acima de 40%, limpo, bem bonitinho. Aqui a gente tem 59% de taxa de conexão, que é ótimo, tá? A gente teve nessa cadência aqui 16% de taxa de resposta, tá? Então a gente trabalhou 236 contatos, a gente teve aí 40 respostas, 16,9% de respostas. E aqui tem essa aba Interested, que ele é uma aba aqui que a gente consegue controlar aqui por dentro quando a gente marca como interessado. E aí a IA do Lemlist, ele marca como interessado, né? Então, aqui no caso, no começo dessa campanha até o final, mais ou menos, a gente não tinha esse Interested ativado, a gente deixou desativado porque aqui dentro do Lemlist a gente tem uma automação que sempre, quando ele rotula como interessado, ou seja, eu venho aqui no meu lead, eu posso vir aqui nesse lead aqui, e aí quando eu dou um likezinho aqui, ele vai automaticamente para o nosso CRM já para um funil específico de pré-qualificação. Por isso a gente cortou esse interessado ali aqui do Lemlist, tá? A gente cortou isso, aí a IA não mensura mais, só que essa campanha foi bem produtiva, geramos reuniões, geramos oportunidade de venda, geramos vendas, geramos faturamento, depois eu posso abrir esse número para vocês também. Inclusive teve uma venda nessa semana que aconteceu por essa cadência que a gente fez no mês 4. A gente teve a cadência, prospectivei na reunião, a gente fez a reunião, fez um SOW, o SOW acabou não indo para frente, ok, e aí ele retornou nessas últimas 2 semanas para revalidar o SOW, a gente revalidou, a gente conversou, fez um Q&A ali com o time deles, né? E aí a gente fechou o projeto aqui agora. Inclusive o kickoff agora vai ser no dia 10/8. Então é um exemplo, né? B2B é assim, são ciclos. O importante é estar batendo na porta, abrindo novas conversas, abrindo novas negociações, e aí construindo os pipelines, né? Construindo o pipeline, montando esse volume ali por cima do funil, que aí, consequentemente, é natural que você vai ter receita e receita previsível, né? Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero do fundo do meu coração que você tenha gostado desse vídeo. Se você quiser um contato, um approach mais direcionado comigo, se conecta no meu LinkedIn. Vou deixar o link do meu LinkedIn aqui na descrição. Só pedir para conexão. Obviamente eu vou aceitar. E aí você pode me dar um toque na minha DM, a gente troca uma ideia. Se quiser essa apresentação também, me dá um toque ali me dá um toque aqui no LinkedIn. Vou deixar meu link aqui na descrição. E aí você pode me mandar uma mensagem, eu mando para você. E aí, não esqueça também de ajudar, de me dar um apoio aí, um humilde apoio de clicar no botão do like, clicar em se inscrever para eu entender que você gostou e me comenta o que você achou desse vídeo aqui no YouTube. E se você tiver também um conteúdo que você queira saber em específico, ou me manda uma mensagem no LinkedIn, que eu dou uma sugestão, a gente pode marcar uma conversa, ou você comenta aqui embaixo que eu vou considerar criar um vídeo no assunto que for a sua prioridade, é algo que você está procurando, claro, se estiver alinhado com o que a gente está mostrando por aqui. Fechou? Um grande abraço para você. Ótimo dia, ótima tarde, ótima noite, mas sempre ótimo pipeline, ótimos negócios. Grande abraço do seu Lead Generation Buddy. Tchau, tchau.